bem, pessoal, então só para a gente retomar essa questão 15 aqui, onde ficou ainda ali pendente a questão de como eu determino a fórmula matemática da função quadrática utilizando a questão do gráfico, tá? Então, só para retomar alguns pontos que são o seguinte, tá? A questão das coordenadas do vértice, como a gente tinha visto ali, tá? Eu só botar para aqui para a gente escrever. Então, a coordenada do vértice, segundo ali que o exercício, então ele vai ser menos 1 e menos 4, tá? Muito bem. Se o coeficiente do termo quadrático é positivo ou negativo, ele é positivo, porque a concavidade é para cima. Os zeros da função vão ser x igual a 1 e x igual a menos 3, ok? Os valores reais de x para que tenha y igual a zero, y maior que zero e y menor do que zero. Então, para y igual a zero, a gente tem ali os zeros da função, quando x for 1 e quando x for igual a menos 3. Para y maior do que zero, ou seja, y positivo, a gente vai ter em duas situações. Quando x for maior do que 1 e quando x for menor que menos 3. São essas regiões aqui, ó, y maior do que 1 e y menor que menos 3. E aqui eu vou ter um y maior do que zero. E nessa região aqui de baixo, tá? Nessa região aqui de baixo, a gente vai ter o y menor do que zero, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 no máximo. Então, a gente vai ter que y aqui, ele vai ser menor do que zero. Então, quando o x variar entre menos 3 e menos 1, 1 positivo, tá? Então, só para ficar direitinho e ficar mais claro, né? Então, melhorar aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Então, ele vai ser positivo quando o x ele variar entre entre menos 3, tá? Entre menos 3 e 1. Então, nesse intervalo aqui, a gente vai ter o y menor do que zero. Daí, a pendência que ficou, qual é a fórmula matemática da função quadrática? Tá? Então, o que a gente vai ter, então, com a questão da função quadrática? Tá? A gente vai precisar, basicamente, do quê? Tendo aqui as raízes, tá? Eu já consigo identificar, porque a raiz vai me dizer o valor de x quando y for zero. E uma coisa bem importante é o chamado termo independente, que é o c. Lembrando que a fórmula, né, a equação geral de uma fórmula quadrática vai ser ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, eu preciso encontrar esses termos aqui, a, b e c. Pelo gráfico, eu consigo determinar o c. Quem é o c? O c vai ser igual a y quando x for zero. Quando é que o x é zero? O x é zero quando o y, o gráfico, ele corta o eixo y. Então, é exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, quando eu tenho 0 de x e menos 3 de y. Tá? Se eu colocar zero aqui, ó, vai eliminar esse termo e esse termo. Então, o y é igual a c. Então, eu consigo determinar, então, colocando aqui zero, né? Então, a gente vai ter a vezes zero, mais b vezes zero, mais o c. Tá? E sendo que o y vai valer menos 3. Deixa eu só ajustar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui vai ser exatamente menos 3. Então, c igual a menos 3. Então, eu já tenho meu termo independente. Tá? Agora, vamos trabalhar com as raízes. Então, pensando em y igual a x ao quadrado mais bx mais c, quando pela primeira raiz, o que a gente vai ter? Tá? Pela primeira raiz, quando x for igual a 1, a gente vai ter que y é igual a zero. E já posso colocar meu c junto. Então, eu vou ter 0 igual a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, e já o menos 3, que eu já tenho c. Tá? Então, eu vou ter aqui a mais b, e eu posso já passar o 3 para o outro lado, sendo positivo. Então, já tem uma primeira relação aqui. Ó. Tá? Agora, com a segunda raiz, vamos trocar de cor. Então, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, quando x for menos 3, a gente sabe que y vale zero. Pela raiz, né? Pelo zero. Então, eu vou ter 0 igual a vezes menos 3 ao quadrado mais b vezes menos 3
menos 3, que é o termo independente que eu já tenho. Então, eu vou ter aqui 9 ao A, né? Menos 3B, e eu já posso botar um sinal de igual e jogar o 3 para o outro lado, vai ficar 3 positivo. Então, eu tenho duas relações aqui entre A e B. Daqui, da primeira relação, eu posso tirar que A vai ser igual a 3 menos B. E essa relação colocar aqui. Tá? Então, vamos botar de azul agora. Então, deixa eu só subir aqui a nossa tela. Então, a gente vai ter 9 que multiplica 3 menos B, menos 3B, e isso é igual a 3. Então, 9 vezes 3, 27, menos 9B, aplicando a distributiva da multiplicação, menos 3B igual a 3. Tá? Então, 9 menos 9 menos 3, menos 12B. Menos 3, o 27, então 3 menos 27, então vou ter menos 12B igual a menos 24. Então, o número que multiplicar aqui, então B tem que ser igual a 2. Tá? Agora eu venho para cá novamente. Então, se B é igual a 2, então A vai ser 3 menos 2, ou seja, A igual a 1, ou seja, o que corrobora porque a concavidade da parábola é para cima. Ou seja, no final das contas, eu vou ter então a minha função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu vou ter o a vale 1, então vai ficar só x ao quadrado. O b vale 2, então mais 2b. E o c vale menos 3. Tá? Então, só consertando aqui, vamos arrumar aqui. Então, aqui, né, mais... o b vale 2, então 2x menos 3. Essa é a minha função quadrática correta. Então, para conseguir determinar o gráfico, a equação, né, a função matemática quadrática pelo gráfico, eu pego pelas raízes e pelo termo independente que eu consigo obter pelo ponto onde o gráfico cruza o eixo x, o eixo y, desculpa, o eixo y, porque nesse ponto x é igual a 0. E daí anula o termo quadrático e o termo de primeiro grau. Então, y, que é o menos 3, vai ser igual ao termo independente. Certo? Então, agora está corretamente determinada a equação, a fórmula matemática da função quadrática.